Olá, alunos e alunas do 7º ano. A gente está aqui novamente para mais uma aula de História e hoje nosso tema é a África antes e depois dos europeus. Nós vamos conhecer então como é que se deu esse contato entre os portugueses e os africanos. E as habilidades presentes no currículo de História que nós vamos trabalhar nessa aula é a EF07HI13 e a EF07HI14. Bom, primeiro eu trouxe uma reflexão para vocês acerca de uma filosofia que existe na África e que desde aquela época, antes dos europeus até os dias atuais, essa filosofia ainda predomina em algumas partes do continente africano. Então, veja só, Ubuntu, a filosofia africana de matriz Banto. Primeiro vamos entender o que é que esse título está significando aqui. A gente tem aqui a palavra Banto. O que significa essa palavra? Essa palavra, ela é designada para ilustrar, para mostrar, para fazer referência a povos da África que têm o mesmo tronco linguístico. Isso não significa que eles falam a mesma língua, mas que a língua deles, de determinados povos, são bem parecidas. E esses povos bantus, eles se localizam nessa parte aqui da África Central. Veja, aqui temos um mapa da África e esses povos, eles estão localizados nessa parte da África Central, que hoje a gente conhece como os países de Congo, Angola, Gabão, Cabinda, Moçambique e etc. Então, nós já sabemos o que é essa palavra Banto e agora nós vamos conhecer a filosofia, essa parte da filosofia, desse pensamento, desse modo de ser e de existir do africano. Essa filosofia, ela foi denominada como Ubuntu. Então, vamos ler aqui. A matriz Banto se refere ao tronco linguístico, né? Já falamos. Banto, então, é uma palavra que está no plural para designar pessoas. O singular é Muntu. Então, veja, Banto significa vários povos. Como eu já falei, eles têm um tronco linguístico em comum, mas não significa que o idioma é o mesmo. E agora, para a filosofia, a gente lê aqui. O termo Ubuntu é derivado das palavras Ubu e Intu, comum em vários idiomas de matriz Banto. Ou seja, essa filosofia, então, existe nesse território da África Central que eu mostrei para vocês. Mas o que significa essa filosofia Ubuntu? Bom, gente, essa filosofia, ela fala basicamente de um conceito de comunidade, em que todos da comunidade, sejam humanos ou seres vivos, fazem parte de todo o ambiente em que eles estão. Ou seja, cada um tem o seu papel. Todo mundo é importante. Não há essa noção de individualidade, ou seja, só eu importo, eu vou fazer as coisas porque vai me fazer bem, sem considerar as outras pessoas ao meu redor. Naquelas comunidades, esse conceito de comunidade, ele prevalece. No Ubuntu, se revela que ser humano é afirmar a humanidade própria através do reconhecimento da humanidade dos outros. Isso quem disse foi um professor filósofo chamado Mogobe Ramose. Ele estudou a filosofia Ubuntu no continente africano, na África Central, e ele concluiu que a noção africana de ser e existir no mundo está totalmente ligada a um conjunto de coisas. Todo mundo naquela sociedade, naquela localidade é importante. E aí, a gente tem que falar também que nesse território Banto da África Central, prevalece a cultura da oralidade. Então, vamos ver aqui o que isso mais ou menos significa. A palavra é um dado exclusivo do ser humano. É o elemento primeiro do ato da comunicação. A palavra falada, a expressão oral. A expressão oral, então, nada mais é do que a fala, o ato de você falar e se comunicar com o outro. Essa coisa toda, essa coisa da palavra e da oralidade é muito presente
nos povos banto, na cultura dos povos banto, na África Central. Então, para eles, não importa muito a escrita, no caso. Eles desenvolveram também a escrita. Só que para eles o que importa mesmo é essa comunicação de que o mais velho sempre vai passar todos os seus conhecimentos, todas as coisas que eles sabem, que eles dominam para os seus mais novos, para a sua geração mais nova. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens. Essa imagem aqui, ela faz referência a um griot. O que é um griot? É uma pessoa mais velha que realmente passa esses conhecimentos para os seus mais novos. E aí, essa transmissão de conhecimento e de saberes se dá pela oralidade, pela cultura oral. E aqui eu trouxe mais ou menos como é que funcionava os territórios de Angola. Antes de Angola ser o país que nós conhecemos hoje, existiam várias aldeias e elas eram basicamente formadas desse jeito. E aqui a gente entra num outro contexto, mas antes da gente falar sobre o contato entre os portugueses e os africanos, eu quero dizer para vocês que a experiência civilizatória, ou seja, esse contato de civilizar o continente africano dos europeus, dos portugueses, não conseguiu eliminar a filosofia africana. Por mais que os portugueses tentaram apagar toda a cultura africana, eles não conseguiram. E isso a gente vai ter certeza aqui no nosso país, com a influência dos africanos, dos povos bantos, aqui no nosso território. Mas isso é uma discussão para outra hora. Aqui eu proponho para vocês conhecerem como é que se deu esse contato entre os portugueses e os africanos. E eu trago para vocês a figura do Diogo Cão, esse aqui. Ele foi um navegante português que chegou mais ou menos aonde a gente conhece como República do Congo, em 1483. Então, veja esse mapa aqui. Ele chegou nessa partezinha aqui, encontrou um grande rio e foi navegando nesse rio. Por onde ele passava, ele conhecia povos e fazia contato com esses povos africanos. Então, veja só. Pela primeira vez, encontrou o chefe da localidade africana chamado Manissoio. Esse chefe, ele era de apenas uma das aldeias que existiam naquele território. Então, conforme ele foi passando o rio, ele foi encontrando essas pessoas, esses povos africanos. E aí, de uma certa hora dessa viagem, ele encontrou o chefe supremo, chamado Manicongo. Mas então, como é que se deu esse contato entre africanos e portugueses? Conforme os africanos foram conhecendo os portugueses, vendo os portugueses, e assim o contrário, conforme os portugueses foram vendo os africanos, eles começaram a se comunicar. E as feitorias, por exemplo, eram locais de comércio construídos em regiões litorâneas. Mas o que isso tem a ver? Então, com o contato, os portugueses ofereceram produtos, objetos para os africanos. E aí eles começaram a ficar interessados, porque na sua cultura aquilo era uma coisa diferente. Assim como para o português, a cultura africana era totalmente diferente. E aí essas feitorias, elas eram estabelecidas conforme o tempo. O feitor era o comandante que estava ali comandando toda aquela feitoria, esse comércio, essa troca de produtos que os portugueses estavam desenvolvendo no continente africano naquela época, né? E o feitor era sempre um português que estava ali representando o mandato, todos os favores que o seu rei tinha lhe pedido e também que os comerciantes tinham lhe pedido. Válido lembrar que naquela época as grandes navegações, né, foram financiadas pelos burgueses, pelos grandes comerciantes. E o objetivo dessas feitorias era atrair para o litoral as atividades mercantis, ou seja, de comércio, que eram desenvolvidas no interior do continente e controlar, veja bem, gente, o comércio de mercadorias
e escravizados. Foi nessa época que os africanos eles começaram a ser escravizados pelos povos portugueses, né? Pelos portugueses. E aí a gente vai ver que na história do nosso país, toda essa história foi desenvolvida com o trabalho escravo e com essa escravização dos povos africanos que vieram para o Brasil em situações totalmente desumanas para exercer esse trabalho escravo aqui no Brasil durante mais de 3 séculos, ou seja, mais de 300 anos. Só que aí, muita gente não sabe que existiram muitas resistências entre os povos africanos. Basicamente, alguns não permitiram essa invasão dos portugueses em suas terras. E um exemplo de resistência negra, de resistência africana que existiu naquela época foi Nzinga Mbandi. Nzinga Mbandi foi uma rainha guerreira da África. Ela habitou onde a gente conhece hoje como os territórios de Angola e ela era rainha de 2 reinos, Ndongo e Matamba. E ela governou esses reinos com maestria. Inclusive, os portugueses tentaram invadir esses territórios para escravizar os povos de Nzinga, né? Para escravizar aqueles africanos que compunham a localidade onde Nzinga estava. E eles não conseguiram, porque Nzinga negociou com esses portugueses, negociou com esses europeus. E nessa vontade de proteger o seu povo, ela conseguiu. Até porque só depois de sua morte, os portugueses realmente invadiram esses 2 reinos e começaram a escravizar aquele povo. Antes disso, não tinha acontecido. Inclusive, ela teve várias táticas, vários objetivos para atrair os portugueses para perto, mas nunca deixar eles invadirem os seus territórios. E aí, gente, veja bem, vamos voltar aqui ao assunto inicial, então, para recapitular. No final do século XV, o comércio de escravização dos africanos se iniciou. Esse processo aconteceu até o século XIX, como eu disse, mais de 300 anos de escravização dos negros. A cultura africana sempre foi massacrada pelos europeus. Esses tentaram apagar a religiosidade, o modo de ser e de viver africano. Mas hoje a gente sabe que eles não conseguiram por completo. Porque hoje, no nosso país, aqui no Brasil, muitas manifestações culturais acontecem com essa filosofia, com esse modo de ser e existir africano muito intenso. E a gente tem exemplos por perto de nós. Aqui no Sudeste temos o jongo, que é uma manifestação cultural que acontece há muito tempo, desde os períodos de escravidão. E essa manifestação traz esses elementos da filosofia banto, assim como a caiumba, o batuque de umbigada, das regiões que hoje se localizam ali Tietê, Capivari, Piracicaba. Então, a nossa cultura ela é muito rica e muito influenciada por esses africanos que vieram para cá e que foram esquecidos na maioria das vezes dessa história. Então, é por isso que a gente precisa lembrar deles todos os dias. E essa cultura não se acabou, como eu falei, quando africanos desembarcaram em terras brasileiras, trouxeram consigo essa cultura ressignificada em um novo território. E por fim, para a gente refletir, por que, gente, é tão importante respeitar e, sobretudo, preservar a cultura afrodescendente que se manifesta no nosso país? Por quê? Vocês agora sabem dizer, depois dessa aula? Eu espero que sim, e espero que vocês se lembrem dessa aula e de como esses povos africanos eles precisam ser lembrados com bastante frequência aqui no nosso continente, no nosso território, no nosso país, porque eles formaram todo esse processo de Brasil que aconteceu durante todo esse tempo. Então, eu espero que essa aula tenha ficado mais fácil para vocês compreenderem qual foi a influência que os africanos trouxeram para nós e como se deu o contato entre portugueses e africanos lá naquela época de grandes navegações. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.